Uma vez Flamengo. Sempre Flamengo. Igual ele aí, o adorado, né? O venerado de todos. Nosso querido Flamengo. E tá aqui no monitor ele, né? O Gabigol mais querido, né? Da torcida do Flamengo. E aí, eu vou começar pelo Davi, né, Davi? Esse time tão bonito, né? Você, você Gosta muito do admira o Flamengo, né, Davi? Davi? Ei, qual é a boa? Sim, Qual é a boa claro. do Mengão, Davi? Fala pra gente aí. Na Flamengo, né? É só coisa boa para falar, né? Bem no Brasileiro, né? Vem de goleada aí contra o Bahia, fora de casa. Essa semana aí garantiu a classificação para a próxima fase da Libertadores, né? Derrotando o Defensa e Justiça. E ficou conhecendo o seu adversário, né? Vai ser o Olímpia, que ontem eliminou o Inter nos pênaltis. Né? Então vem aí um clássico aí Jogaço, sul-americano, né? Inter e Flamengo. E o final de semana é contra o São Paulo, né? Pelo brasileiro. Isso. São Paulo, que ultimamente foi um time aí que, ano passado, né, deu uma pedra aí na chuteira do Flamengo, né? Eliminou Verdade. na Copa do Brasil, goleadas no Campeonato Brasileiro. Então, assim, é um clima aí de, sei lá, de um tira-teima, né? Flamengo e São Paulo, mas um time que bateu de frente com o Flamengo no passado, né? Eles vão se enfrentar novamente aí esse Como fim é de que tá semana. o Benítez no Flamengo, hein, Davi? Tu sabe? No Flamengo, perdão, no São Paulo. Tá jogando ou tá machucado, como sempre? Acho que ele tem jogado, acho que ele vem jogado. Eu não tenho acompanhado, te confesso que não. Mas assim, por alto assim, eu acho que ele já andou realmente se lesionando, aí fica no banco, mas assim, tem feito bons jogos, né, Flávio? O Benítez, ele tá a mesma coisa que era no Vasco. Joga, de 5 jogos, ele joga 3 e fica 2 fora. A irregularidade de não lesões graves, mas ele sempre sente uma dorzinha aqui, sente um negócio ali, mas quando joga, ele é um cara totalmente diferenciado no Brasil. Pois é. Ele é um cara que eu acho que se ele fosse um cara em perfeito estado condicional, ele seria a nível de Rascaeta ou melhor, na minha opinião, porque ele tem habilidade que o Arrascaeta não tem. O Arrascaeta é um cara gênio, é gênio, acima da média. Mas o Benítez, ele tem umas jogadas que ele faz, cara, até na época de Vasco, né? Ele conseguia arrancar um drible né? de 1, 2, 3, 4 e dava um passe, então sim. ele é um cara muito diferenciado, mas vive essa inconstância de lesãozinha. Ele bem é ruim de aturar, mas o Arrascaeta realmente eu acho que é o jogador mais inteligente hoje, não, Davi? Hoje no futebol brasileiro? Sim, são estilos um pouco diferentes, né? O Arrascaeta, eu acho ele assim, mais cerebral, digamos assim, né? Sim. Eu acho que ele pensa melhor que o Benítez. Mas, assim, em relação à habilidade, eu acho o Benítez mais habilidoso, sim. No drible, ali, de descolar um improviso, né? Uma jogada improvisada ali. Então ele é o cérebro do Flamengo mas hoje. O Arrascaeta é sensacional. O pensamento. E a regularidade, né? O Arrascaeta é um jogador muito regular. Uma pena que ele não roda na seleção uruguaia, né? Ele até jogou bem, vamos dizer assim, né, na Copa América, né? Mas é aquilo, né, cara? A seleção é muito complicado, né? Você chega ali na seleção, tem um monte... E a seleção do Uruguai, ela gira em torno de 2, Suárez e Cavani. Né? Então, é difícil. Mas ele é um cara diferenciado. Isso aí ele é incontestável, indiscutível. O Bruno Henrique voltou, né, Flávio? Jogou essa última partida? Voltou, o Bruno Henrique voltou, tava sofrendo uma lesão, né? Mas voltou e voltou bem, né? Um cara que eu acho que... 2 caras, né? Que o Renato Gaúcho, o efeito Renato Gaúcho, recuperou Vitinho e Michel, né? Michael, né? Estão jogando bem, Vitinho entrou. Gabigol foi aquele casamento já, né? Incrível, né? Parece que os dois já nasceram um pro outro, né? Gabigol e Renato Gaúcho. O Rio vai ficar pequeno para aqueles dois ali, meu Deus do céu. É o que a gente comentou aqui na nossa última live, né? Que a gente comentou. E se casasse, cara, isso daí já era. Porque o Renato ele tem uma visão moderna,
mas sem perder a essência do Isso, futebol. aquela linguagem antigo, do goleiro, né? Malandragem. Que era o que o Jorge Jesus trouxe. É o 4-2-2 simples. É um jogador que abre pela ponta, outro não tem mistério. Não, aí Hoje eu em discordo, dia, porque você falar da simplicidade do Jorge Jesus, aí não tem simplicidade ali. não, mas ele era assim. Eu não acho. Ele era um cara excêntrico, é diferente. Ele era um cara excêntrico porque ele gesticulava, tinha aquela coisa, mas a formação e o estilo de jogo do Jorge Jesus Você acha, era Davi, simples. que Era taticamente toque o Jorge de bola Jesus e era controle de simples? jogo. Ô, Davi. Sim, simples. Eu concordo. Bem, Ele não fez nada. Pelo contrário, quem que chegou no Flamengo e tentou inventar, que foi o caso do Abel, que foi o caso do Dorival Júnior, que foi o caso do Domi, deu errado. Quis inventar o 5-3-2. Não existe isso. O futebol é simples. O cara que faz simples ganha título. Pegou um bom elenco. Simples. E pegou um bom elenco. O que ele pediu, ele teve de reforço. Foi aquela coisa, joga aí. Mas como o Jorge certo. Jesus, Flávio, foi simples, se ele foi tido como inovador do futebol? É isso que eu tô tentando entender, entendeu? Porque, né, pra mídia, para os boleiros, Jorge Jesus foi o cara que trouxe algo novo no futebol. Daí você me diz que ele é simples. Eu vou citar. Aí eu quero entender isso. Eu vou citar um cara. Só pra render. Eu vou citar um cara genial que falou algo sobre o Jorge Jesus, que foi o papai Joel Santana. É gênio, ele falou assim: o é Jorge gênio. Jesus ele não fez nada. Ele não fez nada do que já não existia. Pelo contrário, ele fez o inverso. Ele trouxe aquilo que era para ter sido feito. Que o Abel, quando chegou no Flamengo, o que ele fez? Everton Ribeiro e Arrascaeta não dá para jogar junto. Jorge Jesus chegou, botou os dois para jogar junto. Renato Gaúcho. O Michel não dá para jogar com o Vitinho. Bota os dois para jogar junto. Você tem que usar as peças que você tem. Contrata para quê? Contrata para ficar no campo. Mas nós estamos falando de simplicidade e de inovação. Ok, uma pessoa, acho que um treinador ele pode trazer simplicidade e inovação ao mesmo tempo, né? Agora, de fato, essa questão do time do Flamengo jogar com o Jorge Jesus, aquela profundidade, aquela intensidade, né? Aquele abafamento ali, né? Eles já chamaram de asfixia, né? Que não dava pro cara. Ali foi bem inovador. Agora, se foi simples, dentro dessa inovação que ele trouxe, aí é uma questão, né? E aí, Davi, o que você me diz? Não, mas vamos lá. Não, inovação foi o que o Santos fez na era Neymar. Aquilo foi inovação. O que o Jorge Jesus fez foi usar jogadores bons, usar o time jogando sob pressão, um time que sabia controlar o jogo. Pode ver, o Flamengo era posse de bola total. Era um Chelsea da vida. Chelsea inovou? Não, ganhou a Champions, mas inovou não. Chelsea tinha um elenco. Foco em posse de bola. E o Flamengo era marcação alta ali. Não, mas tinha um time, me cita um time de marcação alta antes de Jorge Jesus. Não tinha, gente. Não tinha um time igual o Flamengo. Eu nunca vi. Talvez por não ter as peças que ele teve. Não, Davi, eu tô falando na maneira de jogar. Se você tinha time no Brasil que jogava igual o Flamengo, era inovador. O Santos foi muito melhor, pô. O time do Santos metia 7-0. O Santos desse argentino é esse? Do Neymar. Aquele anterior. Não, o Santos do Neymar. É o que eu tô falando. O Jorge Jesus, ele trouxe uma coisa que o futebol tinha perdido por causa dessa inovação que não existe no futebol. A roda já existe. Não tem por que inventar. O futebol é simples. É pegar as peças que eu tenho de melhor, fazer essas peças dar certo e buscar o gol. Se vem esse jogo fazendo gol. E os treinadores que passaram por esse Santos aí eram esses velhos de guerra aí. Dorival. Ele não foi campeão. Dorival Júnior foi campeão de tudo. Não, ele só não foi campeão mundial, assim como o Flamengo, mas do resto, ganhou tudo. Realmente aquele time do Santos era fenomenal, né? Mas ainda acho que era um time inovador para sua época. Acho que o Flamengo... Tanto que eles comparam, né? O Jorge Jesus... Eu acho que o Flamengo inovou, cara. Eu acho que isso mexeu... O Flamengo mexeu tanto com o futebol brasileiro, o Flamengo de Jesus, cara, que todo mundo começou a pensar diferente, cara. Entendeu? Senão, não sei... Inovação pra mim, por exemplo, né, a gente fala de inovação, foi o que o Gaúcho fez no Barcelona.
Aquilo foi inovação, porque ele mudou o estilo de jogo de um time, de uma competição. Que antigamente na Espanha, as competições eram o quê? Você não tinha um jogador ou outro. Você tinha um time que tocava, um jogo muito brigado. O Ronaldinho Gaúcho, ele mudou a competição, porque os times começaram a buscar mais aquele jogo envolvente, a busca pelo resultado largo, né? Porque antigamente você via um jogo espanhol, era 1-1, 2-1, 2-2. A mesma coisa acontece com a Premier League, o campeonato inglês. É impossível praticamente você ver um 0-0, não existe 0-0 na Premier League. Porque os times, tanto que é o que tá ganhando, só não ganhou a Euro, né? Mas foi pra final da Euro com a Inglaterra. Mas hoje é a melhor. Você tá dizendo que o futebol europeu, né, no caso, você tá falando. É europeu? Uhum. Ele era o quê? Retranqueiro? Não visava o resultado? O futebol europeu era retranqueiro. É mesmo? Que exatamente. Isso, cara? E o Barcelona, sempre foi assim. Aqueles... Você via vocês viam jogos ingleses, pô, era só você ter jogos. Era só aquela bolinha jogada na área o tempo inteiro. Exatamente. Tanto que os maiores jogadores da Europa não eram jogadores dribladores. Não tinha. Só que aí chegou o Romário, né? Chegou o Ronaldinho Fenômeno. Eles mudaram a coisa, mas não chegaram a fazer o que o Gaúcho fez, porque a era do Gaúcho no Barcelona foi maior, na Espanha, né? O Ronaldinho Gaúcho chegou logo e se transferiu para a Inter. Então, assim, a Europa tem um histórico de futebol retrancado. Se você vê um jogo italiano... Na Itália eu sei. É Itália realmente. Briga. Então, jogo o futebol se modernizou. Então, a Europa se modernizou. E o Brasil, a nossa maior característica era o brilhantismo dos nossos jogadores. Isso havia se perdido. Então, o que o Jorge Jesus fez? Ele pegou aquele que existia e falou, não, para com esse negócio. Por que vocês estão fazendo isso? Vocês têm que jogar o que vocês sabem jogar, pô. E realmente, ele fez o Flamengo jogar como sempre teve que jogar, mano. Aí o que isso fez? Fez os outros times se reforçarem, voltarem ao beabá. Então, Flávio, da onde que esses boleiros, a pergunta vai pro Davi também, da onde que esses boleiros tiraram que Jorge Jesus inovou e Jorge Jesus trouxe uma intensidade que veio lá de fora? Vocês então não concordam com essa galera aí da mídia que fala sobre isso? Eu acho que é um pouco daquela coisa de a grama do vizinho é melhor que a minha, entendeu? Eu acho que é um pouco disso, entendeu? Eu acho que... Pode falar, Davi. Não vejo também toda essa questão de inovação, não, entendeu? A essência do futebol brasileiro é essa, entendeu? Ele só pegou aquilo ali, usou as potencialidades dos jogadores que ele tinha, e aquilo deu certo na prática. Talvez também seja pós-Filipão, né? Pós era que, antes do Jorge Jesus, parece que o Filipão tinha ganhado aí, o quê? 2 brasileiros? Com Palmeiras? Foi isso, pô? Ele ganhou com aquele futebol horroroso, né? Antes dessa... É porque assim, né? Você falou algo muito importante. São eras. O futebol vive momentos, são gerações, né? E essa nova geração agora, o que o Jorge Jesus fez foi tão grande porque ninguém vinha fazendo. Né? Ninguém vinha fazendo. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Neymar, foi a mesma coisa daquele Vasco de 2000, né? Que era um time a ser batido, foi uma era. Era um time que tu via e falava, caraca, não tem como ganhar desse time. Olha que era um time mas não jogava tão bonito coletivamente igual o Flamengo. Mas não jogava tão bonito. O Flamengo de Jesus. E ele rompeu com uma fase, no meu modo de ver, assim, de um futebol muito pragmático. Isso. Entendeu? Tínhamos um Palmeiras e tal, teve o Corinthians do Tite, poxa, não é? Que depois o Carille ainda pegou ali aquela coisa dele. Tivemos Muricy, Ramalho. Se a gente comparar, então o Corinthians foi melhor, porque o Corinthians ganhou o Mundial, pô. Ué. E o futebol do Corinthians existe controvérsias sobre se o Corinthians ganhou o Mundial ou não, né? Porque o Corinthians conseguiu ganhar um campeonato empatando e ganhando de 1-0, 2-1. Pô, o Flamengo ganhou o campeonato e ganhou de 5-0. Só que o Corinthians ganhou o Mundial, o Flamengo não, e aí? Só que aí, o Corinthians pegou um Chelsea, um time totalmente retrancado, e o Flamengo já pegou um Liverpool, que ganhou tudo na Europa.
Então, assim, são parâmetros como é muito difícil fazer E o comparativo. Flamengo, né? e o Por isso que eu acho que esse Flamengo, eu acho que o negócio de Flamengo renovar, tinha né? condições de ganhar aquele jogo, cara. Será? O Liverpool. Olha, eu acho que o Liverpool não jogou nem 10% do que Pois eles é. poderiam jogar. A verdade foi essa. Não jogaram. Pô, se você via a época do Van Dijk, Arnold, Robertson, Firmino, Salah, o Mané. Se você visse os jogos na Europa, Premier League desses times, pô, os caras corriam os 90 minutos. Era muito intensivo. Então você vê a partida do Flamengo contra o Liverpool, você vê que eles foram, tipo assim, vamos disputar. Uhum. Eles não jogaram, falar, foi de igual para igual. Não foi, pelo amor de Deus, não foi de igual para igual. Não foi. Eu acho que o Flamengo tinha condições de ganhar aquele jogo. É uma diferença muito grande daquele Liverpool pro Flamengo. Por mais que o Flamengo no futebol sul-americano é a melhor equipe. Foi a melhor equipe. Que ganhou, né? A Libertadores provou isso, né? Junto com o time do River. Há se discutir que aquele gol do Gabigol do River foi falta. Aí tu vai brigar com os flamenguistas aí, Flávio. Mas aí, foi falta. Na minha opinião, foi falta. Vai chover hater aqui na live. Aí já é outra questão, né? Mas o Flamengo mereceu. O Flamengo mereceu por tudo que fez. O Flamengo foi muito fora da curva em 2019. Foi muito fora da curva. Era você ver um jogo e você achar que era treino. Não tinha, era níveis muito diferentes. A coletividade, pra mim, foi o que mais me encantou, né? Porque não tinha um protagonista. Todos eram, né? É o que eu te falo sobre inovação. Ele não fez inovação. Ele pegou um time que se casava em todas as suas peças. O lateral direito casava com o esquerdo. As zagas casavam. Os alas ali, né? Os volantes eram juntinhos. O meio de campo junto com o ataque. Então, ele fez o que é pra ser feito no futebol. Eu respeito a sua opinião, Flávio. Mas assim, quando você fala, né, entendeu a parada? Como é que é? Quando você fala que o Jorge Jesus não inovou no Flamengo, você tá indo quase contra, parece que toda a mídia futebolista, entendeu? Porque a maioria deles falam que o Jorge Jesus inovou, entendeu? Tá vendo a complexidade que eu tô chamando aqui, entendeu, Davi? Entendi, eu entendo, mas assim... Eu também. Pode falar. Mas tem que saber quem é que falou. Eu tendo a concordar com o Flávio, porque assim, que o Brasil vinha numa fase grande assim de mesmice, entendeu? Os últimos que armaram times assim, parecidos, com essa característica de jogo, era o Luxemburgo, era o maluco lá do Fluminense, o Tele, o doido lá do Fluminense, aquele que tava no São Paulo, técnico. O Muricy. Não, o Muricy. Que tava... o Fernando Diniz. Não é diferente. Ele já é outro jeito de jogar, né? Menos correria, mais aquele toque de bola, né? Até meio que herdado lá da Espanha, né? Deu certo na Espanha, né? Que dizem que ele inovou também. Porque eu acho... é questão de inovar. É porque inovação é pra cair bem na mídia. Inovação não é pra se inovar. Porque quando você fala de inovar, o quê? Você mudou? O que você mudou no futebol? O futebol é isso aí que existe. Opa, o discurso do Flávio tá me lembrando do Lucha, né, cara? Lucha também fala a mesma coisa, né? Quando o assunto é... Porque você fala de inovar, então... você vai pegar um carro e vai passar a primeira e vai pra terceira? Você vai pra segunda, pô. A roda já existe, o futebol é isso daí. Só que o que o Jorge Jesus fez é o que o vascaíno mais odeia. Ele fez o contrário, que faz 2 gols e para. O time do Jorge Jesus fazia 2 gols, fazia o terceiro, fazia o quarto, fazia o quinto, fazia o sexto, até enquanto a bola tava rolando e tava fazendo um gol. Então isso é uma coisa que os times não vinham fazendo mais. O grande mérito dele ali foi imprimir uma mentalidade assim, né? Uma obstinação por gol, por ganhar bem. Não fazer não ganhar de 1, de 2, se der, vai de 4, 5, 6. Eu acho que esse foi o grande mérito dele. Tanto que não é inovação que o Jorge Jesus na Europa não tem tanto destaque assim. Né? Porque lá o futebol é assim. Lá, hein? Diz que
Posso falar? Mas não aconteceu nada, porque Não lá aconteceu. o futebol é assim. Como é que pode? O futebol lá é É assim, tão pra ruim cima. o time lá que Se você do- for ver o qual é o campeonato- time que ele tá mesmo? Não. É o Benfica, né? É ruim o time? Não. Não, o futebol português Não, mas é o muito, time é que muito ele, as competitivo. peças que ele está, será que é ruim? Não, é um time bom. Tem o Everton Cebolinha. É mesmo? é um time bom. Só que o futebol português, ele é muito mais competitivo, pô. Ele tentou dar uma desmanchada no Flamengo, né? Levar alguns jogadores, né? Eu É. lembro disso, levar algumas peças, mas não conseguiu. O Flamengo Tentou também levar o ficou Gerson, né? Isso. Tentou levar o Gerson de qualquer maneira, mas o Flamengo não liberou. É, rapaz. Então, assim, por que eu acho que ele não dá certo na Europa? Aliás, o termo não é nem esse, né? Que é desconsiderar tudo que ele fez. Mas não é questão de não dar. É a mesma coisa que você pegar o Jorge Jesus e levar ele para um time na Inglaterra. Não tem o que inovar. O futebol lá já é assim. Então ele trouxe para o Brasil uma essência que tinha se esquecido, que era o futebol ofensivo. E o Corinthians, né, teve uma hegemonia muito grande e o Corinthians impregnou isso na mente do brasileiro, que você faz 2 gols e fica segurando até o fim do jogo. Uhum. Aí o Jorge Jesus vê o quê? Não, o futebol não é isso. Futebol é dar pra Mas fazer eu, gol, mas eu também, vejo fazer isso gol. também desde de Antônio Lopes, Flávio. Essa... Sim, pô. Isso. Sim. É por isso que eu falo que não é inovação. Não, olha só, É a só gente, pra a gente existia. ganhou tudo, cara. O Vasco ganhou tudo, acho que foi 97, né? Mas o time pra jogar feio, a gente jogava feio pra caramba, cara, aquele time. Era chutão fazia pra gol. frente e o Edmundo lá na frente. Putz. A média de gols do Edmundo era 2 gols por jogo. É. Pô. Entendeu? Então, jogar feio, mas o cara fazia 5, 3 gols num jogo. Então, o que o Jorge Jesus fez, na minha opinião, alguns podem considerar inovação. Não, eu só considero que ele trouxe a essência do que é o futebol, que é fazer gol, pô. Faz 1x0. Tanto que se você ver, eu acho até engraçado, né? Quando a pessoa posta a meme dele, o Flamengo ficava na retranca, segurando a bola. Tem até um jogo lá, né? Que tá o Rodrigo Caio trocando um passe de bola com o Mari. Aí troca aí toca. Aí até uma hora que ele vai e reclama, né? Gesticula lá, porque ele não gostava disso. E isso é o certo, pô. Senão ele vai ficar com um toquinho atrás, fez 1x0, ficar segurando até os... Não, pô, ele não tinha esse tipo de jogo. E era o mesmo jogo que o Santos fazia na época lá do Neymar com o Ganso, né? Aquele ruivo que eu esqueci o nome agora, o atacante, o Léo, lateral esquerdo. Era um time Qual é o assim, nome pô. disso, Flávio? Eu acho que é intensidade. E para um time ter intensidade de Jesus, Isso. ele Tem que ter o tem que ter um bom conjunto. preparador físico, né? Agora, inovação seria o quê? Seria um novo esquema tático? Seriam jogadas novas, entendeu? Então, em matéria de inovação, o Diniz inovou até mais do que o Jesus, então. No estilo de jogo, sim, né? Essa coisa de ficar tocando a bola e tal, no rifa a bola. Mas... Pode ser que sim. Só que isso... eu tô indo contra a inovação 100%, né? Porque isso de ficar tocando a bola atrás, a gente já via com o Muricy na era do Rogério Ceni, né, cara? Você pega um jogo lá da era do Muricy, que ganhou tudo, tricampeão, né? Tricampeão mundial, enfim, foi um dos times mais vitoriosos que já tivemos. Qual o jogo que o Rogério Ceni rifava a bola? Não tinha, pô. Ele era o líbero, né? Os caras iam tocando do goleiro até o gol. Só que, pô, o Rogério Ceni é Rogério Ceni, né, cara? Isso. Começou daí, mais... né? Essa coisa do goleiro saber jogar com o pé. Tinha um goleiro no Vasco que também sabia jogar com o pé pra caramba. Eu esqueci o nome dele. Fazia gol de falta. Era o... Thiago. Thiago, exatamente. Ele se aposentou. Jogava bem com o pé, mas aí com a mão também, né? A mão não era... Ele se tinha que ser aposentou, bom, né? Acho que ele é preparador agora, procurador de jogador, um negócio assim. Ele vai voltar pra polêmica do Jesus. Tem que render o bloco, pô. Aí, ó. É o Flamengo de Jesus. Esse aí joga muito, né, cara? Esse Diego, é titular? O Diego é titular? Não, né? Claro que não. Virou volante, né? Virou volante. Aí tô falando, cara, não tem. Sim. Mudou muito, Flávio. Você falou que não tem inovação. Tu não tem mais um volante pitbull. Olha só,
o Diego é volante, cara. Quando? Não, o Diego ele não é volante. O Rogério Ceni que botou ele como volante. E deu certo. Saudade do flamenguista. O Jesus, ele foi. O Jesus ele era meio campo, pô. Foi banco. O Diego ele é muito vestiário, né? Ele é muito importante. Até hoje, né? Ele no vestiário ele é muito respeitado, né? Ele é inclusive respeitado no vestiário como capitão. É aquela imagem dele dando uma dura, o Gabigol voltando para um segundo tempo, o Gabigol brincando, acho que o jogo já estava ganho. Ele é um cara, eu gosto muito de Diego. Ele é um cara muito ético. Você não tem uma vírgula para falar dele, cara. Eu gosto dele. Eu acho ele muito uma boa pessoa para se ter no time. Mas é ídolo do Flamengo? Acho que não. Não sei se é ídolo, mas eu acho que Gabigol é um cara ídolo. que a torcida Gabigol vai respeitar muito. É um cara que já tem uma história, né? Ele chegou hoje ele tá comendo filé mignon, mas ele chegou a roer osso no Flamengo, né? Ele pegou os times aí que perdeu uma final de Copa do Brasil pro Cruzeiro nos pênaltis, né? Foi o Diego que perdeu o pênalti naquela final. O Muralha pulou no mesmo canto, então ele ainda pegou uma fase ainda meio sombria. Cara, eu acho, posso estar enganado, mas eu acho que a diferença do Gabigol pro Diego é que se o Diego, por exemplo, for jogar num Fluminense da vida, a torcida vai continuar gostando dele. Se o Gabigol for, a torcida nunca vai perdoar. Uhum. Porque também ele vai... Acho que o Gabigol ele só pode sair do Flamengo. Ele vai chegar lá, ele vai chegar lá e vai vestir a camisa do time, né? Que ele é um baita de um profissional. Exatamente. Ele é um jogador muito... Ele faz o estilo de Edmundo, de Romário, aquele cara polêmico, Gabigol. Então a torcida se identifica muito. Então acaba virando Tá passando aí os momentos, né, do Mister, né, cara? Eu gostava de assistir. Figuraça. Engraçado. Figuraça. Era figuraça. O Rodinei sofria. Não, ele realmente... Eu acho que ele trouxe a inovação na forma dele de lidar com a equipe, que fez aquele estilo paizão, né? Que chegava e, não faz isso. Acho que isso realmente chamou muita atenção. Não, Flávio, eu até me recolho a minha insignificância sobre futebol, que eu não entendo muito. Mas eu continuo e vou bater nessa tecla. Eu nunca vi um time jogar igual o Flamengo. E eu falo, o Flamengo de Jesus. Eu digo taticamente, cara, porque pra mim foi assim, uma coisa. Cara, sabe que a questão era uma questão de coletividade, porque o Santos tu ainda tinha aqueles personagens, né? Era o Neymar, se destacavam muito do time. O Flamengo tu não conhecia. Tu conhecia os jogadores, é claro, mas era o time do Flamengo, entendeu? Era uma loucura, velho. Era todo mundo. Esse momento também foi legal, né, cara? E daí... Não, sim. Aí Ele tinha o Jorge Jesus, ele montou um time, como a gente falou aqui, que se encaixava. Você tinha todas as peças se encaixando. Tinha jogadores ali que não tinha uma estrela. Um cara que falasse assim, caraca, esse cara que tá carregando o Flamengo nas costas. Não tinha. Isso aí eu concordo, sem dúvidas. Mas isso daí é questão de gestão, né? Olha... Se o time tem dinheiro pra montar o time que o técnico pede, se o time tem condições financeiras, que era o que o Flamengo tinha, e alguém inteligente pra montar, qualquer time consegue fazer isso. Só... E tem treinador que tem isso nas mãos, às vezes já tem e se enrola. E ele não, ele administrou. Você vê o Atlético Mineiro do Cuca. Não. Contratou um monte de gente, mas quantas que deram certo? Você vê o Palmeiras da era Crefisa, que teve no elenco quase 40 jogadores. O que ganhou? Então não adianta só ter dinheiro. O Flamengo teve algo que muitos times não tiveram, que foi inteligência para montar um time. Que não montou um time com uma estrela. Eles não contrataram uma estrela, vamos contratar o Ronaldinho Gaúcho para dar mídia. Não, nós vamos montar um time para ganhar título. Acho que essa foi a grande inovação. Aí eu concordo, eles inovaram nessa forma de pensar. Sim. Pro que o futebol era, né? Aquele futebol que tinha que ter uma referência, um jogador. Mas me tira uma dúvida, foi pós Filipão, não foi? Que ele chegou? Jorge Jesus? Foi, né?
No ano anterior... Não, foi Não, pós-Abel. eu tô falando... Abel Braga. Tipo assim, a era Filipão, né? Que era aquele futebol horroroso. Não dava nem mais vontade de assistir Campeonato Brasileiro. Anteriormente o Palmeiras tinha sido campeão, não é? Não foi? Antes do Jorge Jesus. Foi por isso que talvez, né, tenha tido esse ar de inovação, né? Pô, ninguém tava mais aguentando. O Palmeiras tinha sido 2, 3 vezes campeão. Talvez sim. Talvez sim,